Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre termoquímica e nesta ocasião nós vamos dar uma analisada nas reações químicas endotérmicas, exotérmicas. Vamos aprender um pouco sobre balanceamento de equações químicas e também vamos dar uma aprofundada num tipo específico de reação química, que são as reações de combustão. Bom, muito bem. Então, como nós já falamos em vídeos anteriores, a termoquímica vai estudar a energia relacionada às reações químicas, e toda reação química ela envolve quebra e formação de novas ligações químicas. Portanto, uma reação química como um todo, ela vai se caracterizar como uma reação química que absorve energia e outras que liberam energia. E a nomenclatura, o termo específico usado nesta situação, são esses dois termos que nós temos aqui: reações endotérmicas e reações exotérmicas. Observe a etimologia da palavra endo. Está relacionando alguma coisa para dentro. Tá? Então, as reações endotérmicas são reações que absorvem energia para que possam ocorrer. Uma forma genérica de uma reação endotérmica seria um composto A mais energia, absorve energia para formar um composto B. Observe que nos reagentes é imprescindível que haja a absorção de energia para que ela possa ocorrer e vir a formar o composto desejado. Já as reações exotérmicas, esse prefixo exo está relacionado para externo, saída, para fora. São as reações químicas que liberam energia para que possam ocorrer. Então, nós podemos fazer o inverso desse exemplo genérico que nós temos. Um composto B, tá, para formar o composto A e liberando energia. Então, aqui nós vamos ter um exemplo genérico de uma reação exotérmica. Bom, nós vamos exemplificar isso, evidentemente. Então, um exemplo muito clássico de uma reação endotérmica, nós podemos pegar uma reação muito efetuada na natureza, que é a reação de fotossíntese. Fotossíntese. Vamos pegar aqui esta reação de fotossíntese para exemplificarmos na prática uma reação química endotérmica. Então, nós temos aqui os vegetais, eles vão captar o gás carbônico da atmosfera e a água. Então, os vegetais vão obter o gás carbônico e a água, e para que os vegetais possam processar essa reação de fotossíntese, é imprescindível que haja calor, energia, que o sol forneça energia para que esses vegetais consigam processar esta reação química. Então, aqui nós vamos ter calor, energia. As plantas necessitam de energia para poder efetuar essa reação e formar a glicose, C6H12O6. E, como produto também, vamos ter o gás oxigênio. Então, a temperatura ambiente, a glicose ela é sólida. Então, esse é um exemplo clássico de uma reação endotérmica. Por quê? Porque nós estamos tendo a absorção de energia para que ela possa ocorrer. Bom, como também a aula não é especificamente sobre balanceamento, mas também envolve balanceamento químico, vamos fazer o balanceamento da reação e também já, claro, dando introdução a este assunto, balanceamento de equações químicas. Bom, observe aqui que como produtos nós temos 6 carbonos, então se nós estamos obtendo 6 carbonos aqui como produto, precisamos ter 6 carbonos aqui também como reagentes. E
Hidrogênio, nós temos 12 hidrogênios aqui como produto, precisamos ter 12 hidrogênios aqui. Então, vamos adicionar um 6 aqui, porque 6 vezes 2 dá 12, exatamente os 12 hidrogênios daqui. Agora, vamos ver se os oxigênios estão balanceados. Nós vamos ter 6 vezes 2, 12 oxigênios, 6 vezes 1, 6, vamos ter 18 oxigênios como reagentes. Então, precisamos ter 18 oxigênios também como reagentes. Nós temos aqui 6 oxigênios mais 2, que vai dar 8. Então, eu preciso saber que número vezes 2 somado com 6 para dar 18. Sim, observamos que é o 6. Porque 6 vezes 2 dá 12, mais 6 oxigênio, 18. Equação balanceada, equação de fotossíntese, um exemplo clássico de uma reação endotérmica. Bom, e um exemplo clássico de uma reação exotérmica, nós podemos ter uma reação que todos nós efetuamos todos os dias, várias vezes no decorrer do dia, que é a queima do gás de cozinha. Vamos pegar aqui o gás de cozinha, evidentemente é uma mistura de gases, mas entre eles um gás muito abundante é o gás butano. Vamos pegar aqui a fórmula do gás butano, nós vamos ter 4 carbonos e a quantidade de hidrogênios, 3, 6 nas pontas, mais 2, 4, 6, 8. E 8. Vamos representar aqui o gás butano. Temos 3 carbonos aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 hidrogênios aqui. Então, como eu falei, o gás butano, um dos gases abundantes no gás de cozinha. Vamos reagir ele aqui com gás oxigênio, uma reação que nós processamos ela praticamente todos os dias para poder cozinhar os nossos alimentos, para fazer o cozimento desses alimentos, preparar café e assim sucessivamente. Bom, o estado físico dele é gasoso, como eu já havia dito, e como nós estamos queimando um combustível, nós estamos fazendo uma reação de combustão, nós vamos ter como produto majoritário gás carbônico, água e energia. O produto principal desta reação química é a energia, por isso nós a efetuamos. Bom, então esse é um exemplo clássico de uma reação exotérmica. Bom, deixa eu limpar isso aqui, então vamos trabalhar aqui. Bom, queimamos o gás butano para obter energia. Então, um exemplo clássico de uma reação exotérmica, uma reação que, para ocorrer, ela vai liberar energia. E vamos fazer o balanceamento da equação aqui, só para não deixarmos a equação incompleta. Nós temos 4 carbonos como reagentes, precisamos ter os 4 carbonos aqui como produtos também. Vamos colocar o número 4 aqui. Temos aqui 10 hidrogênios e aqui nós temos apenas 2 hidrogênios. Vamos colocar o número 5, porque 5 vezes 2 dá 10. Vamos ver se os oxigênios equilibram. Nós vamos ter 5 oxigênios, mais 4 vezes 2, 8. 5 mais 8, 13. Então, aqui nós temos um número para multiplicar por 2 e gerar o 13. Evidentemente, nós vamos ver que não podemos ter um número inteiro. Não temos um número inteiro que multiplique por 2 e dê 13. O número é um número fracionário, que é o 12, evidentemente, é o 6,5. Mas aqui não se aceita números fracionários, porque nós não temos meia molécula de gás oxigênio. Então, um artifício aqui, nós podemos multiplicar tudo isso aqui por número 2. Podemos multiplicar por 2, então aqui nós vamos ter 8 carbonos. No lugar do 4, nós vamos colocar o 8. No lugar do 5, vamos colocar o 10. Então, vamos lá. Esse é um artifício, né? Então, vamos colocar aqui
8. Então, se eu tenho 8 carbonos aqui, eu preciso ter 8 carbonos deste lado aqui. Então, vou colocar o número 2, porque 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8, são os 8 carbonos que temos por aqui. Balanceando, então, os hidrogênios, 2 vezes 10 dá 20, que número vezes 2 vai dar 20, é 10. 10 vezes 2, 20. Agora, vamos ver se dá para balancear os oxigênios. Então, nós temos 10 oxigênios aqui, 10 vezes 1, 10. 8 vezes 2, 16. Então, 10 mais 16 vai dar 26 oxigênio. Que número vezes 2 nós teremos o 16? Aí sim temos um número inteiro. Vai ser o número 13. Equação balanceada. Equação química exotérmica. Uma equação que libera energia para que possa ocorrer. Fazendo uma ressalva aqui nesse ponto, que é importante, nós vamos precisar desse raciocínio na resolução de exercícios e no prosseguimento dos nossos estudos. Eu quero adiantar a vocês que todo o processo, então nós temos aqui sólido, líquido e gasoso. Todo o processo que vai caminhar do sentido do sólido para o gasoso é um processo endotérmico. E todo o processo oposto que vai do gás em direção ao sólido é um processo exotérmico. Vamos pegar aqui um exemplo, pegar aqui o ferro. Tudo bem que a fundição do ferro não é uma reação química, mas é um processo que nós vamos precisar aqui usar este raciocínio para nós fundirmos o ferro, sair do sólido para o líquido. A fusão do sólido é um processo endotérmico, precisa de energia, muita energia, para podermos fundir o ferro. Então, é um processo endotérmico. E do líquido para o gasoso, se nós quisermos aqui, por exemplo, ebulir a água no estado líquido, e quisermos transformá-la, ferver a água e transformá-la em vapor, nós precisamos de energia, precisamos adicionar energia à água, e aí nós vamos ter a ebulição da água, um processo endotérmico. Agora, o processo oposto é um processo exotérmico. Veja bem, se nós temos um gás e queremos transformá-lo em líquido, liquefazer um gás, vamos pegar aqui o gás nitrogênio. Se nós quisermos torná-lo líquido, sim, nós precisamos retirar muita energia deste gás, por isso que nós baixamos a temperatura, resfriamos o gás nitrogênio a temperaturas aí por volta de menos 70 graus Celsius, retiramos energia deste gás para poder liquefazê-lo. É um processo exotérmico. E a mesma coisa se nós quisermos pegar a água no estado líquido e solidificar ela. Se nós quisermos congelar a água, o que nós precisamos fazer? Colocá-la no congelador para que retire energia dela e a transforma em sólido. Ou seja, os processos de sólido caminhando no sentido do gasoso são processos endotérmicos. Do gasoso para o sólido são processos exotérmicos. Aí nós podemos entender várias colocações, várias situações, por exemplo, porque quando nós derrubamos acetona nas mãos, nós sentimos um frio em nossas mãos. Sim, evidentemente, porque a acetona está saindo do estado líquido e indo para o estado gasoso. Então, esse processo é um processo endotérmico. Ela vai roubar calor de nossas mãos e por isso nós vamos ter a sensação de frio em nossas mãos. E outros raciocínios mais que nós iremos trabalhar na sequência. Bom, mas como esta aula também, vamos fazer uma limpeza aqui para podermos trabalhar um outro assunto. Como essa aula também nós vamos trabalhar as reações de combustão, então vamos iniciar.
Um exemplo clássico de uma reação exotérmica é uma reação de combustão. Agora, o que vem a ser uma reação de combustão? Uma reação de combustão é quando nós temos um combustível se queimando. E para um combustível se queimar, é essencial que haja também o que nós chamamos de comburente. Então, aqui nós temos esse triângulo aqui. Então, aqui nós vamos ter o combustível, e aqui nós vamos ter o comburente, que é o oxigênio, comburente, e calor, muito calor dessas reações químicas. Então, o que vem a ser uma reação de combustão, ou também chamada reação de queima, é quando nós temos um combustível se queimando. E para um combustível se queimar, evidentemente, nós precisamos do comburente, que é o oxigênio. Então, eu já dei aqui um exemplo de uma reação de combustão, o gás butano, um dos gases do gás de cozinha se queimando, e toda reação de combustão ela vai ter como produto majoritário, gás carbônico e água. Só que o que acontece é que muitas vezes as reações de combustão elas são incompletas, e já vamos ver esse detalhe aí. Vamos analisar aqui então algumas reações de combustão. Vamos pegar aqui a gasolina, vamos representar a gasolina como o octano, C8H20, claro que a gasolina também é uma mistura, mas nós vamos representá-la majoritariamente com o octano aqui. Então, a gasolina reagindo com o oxigênio, o gás oxigênio, precisa ter o gás oxigênio para que ocorra a reação de combustão, a queima do combustível é necessária, é essencial que haja o comburente. Veja que esse triângulo aqui é essencial que ele se complete para que aconteça a reação de combustão. Então, nós temos aqui essa reação onde ocorre muito em nossos dias, claro. Quem de nós não usamos nossos automóveis? Todos nós usamos automóveis. Quando não usamos automóveis, usamos transportes coletivos, onde se queima o óleo diesel, que o processo é exatamente o mesmo, só muda a substância aqui. O óleo diesel é uma mistura também de líquidos, de hidrocarbonetos, que aí nós vamos ter muito mais carbonos aqui, em torno de 18 carbonos a 20 carbonos. Mas vamos pegar aqui a gasolina. C8H20 reagindo com oxigênio, e eu falei para vocês que o produto majoritário de uma reação de combustão é gás carbônico e água. Gás carbônico e água, vamos colocar aqui no estado vapor. Toda reação de combustão nós vamos ter isso aqui como produto majoritário e, evidentemente, muita energia, que é por isso que nós efetuamos estas reações químicas aqui, porque precisamos, queremos, desejamos da energia proveniente. Bom, o balanceamento da equação, podemos fazer o balanceamento aqui. Então, nós temos 8 carbonos deste lado, precisamos ter 8 carbonos aqui. Vamos adicionar o número 8. Aí vamos equilibrar, vamos balancear os hidrogênios, 20 hidrogênios desse lado. Aqui nós temos 2, então vamos colocar o 10, porque 10 vezes 2 vai dar 20. Vamos ver os números de oxigênios agora para poder balancear. Então, eu tenho 10 vezes 1, 10 oxigênio, 8 vezes 2, vamos ter 16. 10 mais 16 dá 26. Que número vezes 2 vai dar 26? 13. Então, equação balanceada, equação de combustão da gasolina representada pela molécula de octano. Vamos pegar aqui uma outra reação de combustão extremamente importante, da qual o nosso organismo efetua para retirar energia e sobreviver. Nós temos aqui um carboidrato bastante conhecido, bastante famoso entre vários. Temos a glicose, C6H12. Eu estava errando aqui a fórmula da glicose, desculpa, vamos voltar aqui. C6H12O6. Esta glicose
entra em contato com oxigênio no nosso organismo e ele irá processar, formando gás carbônico e água. E muita energia, da qual nós utilizamos para poder sobreviver e efetuar as nossas tarefas diárias. Balanceando a equação, já balanceamos ela no sentido oposto aqui em cima, mas não nos custa balancear novamente. 6 carbonos aqui também. 12 hidrogênios, precisamos ter 12 hidrogênios, então coloco um 6 aqui, 6 vezes 2, 12, e agora vamos equilibrar os oxigênios. 6 vezes 2, 12 oxigênios, mais 6, 18. Então, eu tenho 6, mais quanto para dar 18? Mais 12. Então, eu coloco um 6 aqui. 6 vezes 2, 12, mais 6, 18. 18 oxigênios deste lado. Mas o que eu quero ressaltar também é o seguinte, que eu havia dito que toda reação de combustão tem como produto majoritário, não produto absoluto. Únicos produtos, gás carbônico e água. O problema é que os combustíveis fósseis têm alguns contaminantes, entre eles o enxofre, e esse enxofre é lançado na atmosfera, ele vai reagir com o oxigênio, vai reagir com água e produzir vários componentes aí, vários componentes tóxicos para nós. E outro problema também é que, normalmente, os motores dos automóveis e outros locais onde ocorrem as reações de combustão, essa reação ela não é completa, ela se apresenta incompleta. O que é isso? Ao invés de formar gás carbônico e água, nós observamos a formação de monóxido de carbono e água. Então, esse monóxido de carbono, produto da reação incompleta de combustão, é um problema gravíssimo para nós seres humanos. Eu vou até colocá-lo aqui em vermelho aqui, porque sim, é um contaminante, é um agente tóxico extremamente grave, porque esse monóxido de carbono ele vai reagir com a hemoglobina, simbolizar a hemoglobina aqui por Hb, e tirando às vezes do oxigênio. Lembra que quem é que vai ligar-se à hemoglobina é a molécula de oxigênio que vai ser retirada dos nossos pulmões pela corrente sanguínea. Então, o oxigênio se liga à hemoglobina para oxigenar todo o nosso organismo. Agora, quando nós inalamos monóxido de carbono, o monóxido de carbono ele tem uma afinidade extremamente alta com a hemoglobina, e aí ele tira às vezes do oxigênio, ligando-se com a hemoglobina, e ao invés do nosso sangue oxigenar todo o nosso organismo, ele vai distribuir então o monóxido de carbono, ou então impedir que as nossas células sejam oxigenadas, e a pessoa pode vir a óbito por asfixia. Então, as reações de combustão, ela traz muito benefícios para o ser humano, porque dela nós extraímos energia, e energia é extremamente para nós realizarmos as nossas tarefas diárias. Mas tem as suas complicações, porque em muitas situações ela é efetuada incompletamente e vem formar esse monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. Então, é claro que você vai perceber várias situações que nós devemos evitar. Por exemplo, estacionamento de shopping fechado, onde temos vários veículos funcionando ao mesmo tempo, então não tem um escape
melhor, um escape perfeito desses gases para a atmosfera. Então, vamos ficar inalando ali esses gases tóxicos, entre ele o monóxido de carbono, pode nos trazer aí algum problema. Também a gente observa, por falta às vezes de muita opção, né, pessoas praticando atividades físicas na rua, inalando os gases emitidos pelos escapamentos dos automóveis. Claro que ali ele está inalando vários gases tóxicos, entre eles o monóxido de carbono, também não é legal. Bom, é isso aí, um abraço e até a próxima.